livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33. Nós vamos falar de um personagem da Bíblia que talvez você não ouviu falar ainda, porque ele não é daqueles personagens mais conhecidos ou mais pregados. Judá teve vários reis. Na verdade, todo Israel eles tiveram vários reis, e muitos foram bem famosos. Vamos falar de Davi, por exemplo, de Saul, são reis famosos. Salomão. O pai desse personagem que nós vamos falar hoje foi Ezequias, famoso também. Agora esse daqui é menos famoso, Manassés. Quem já encontrou, diga amém? Versículo 1 diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando ele começou a reinar, e 55 anos ele reinou em Jerusalém. Versículo 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mais alto, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. O que ele fez de mal? Vamos lá, quer saber? Versículo 3: porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, levantou altares a Baalins, fez bosques e prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus e o serviu. Versículo 4: ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Versículo 6, olha o que ele fez. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom. Usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei, conforme toda a lei de Moisés, e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Versículo 9, também interessante o 9. Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que Deus tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 10. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Vamos falar isso em voz alta? Vamos lá juntos? Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre espinhais, amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus. Humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez a oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Todos digam amém? Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã. Tire agora, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que quer roubar essa palavra das nossas vidas. Nos abençoe. Fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou falar para vocês uma história. Não se assuste com o que eu vou te dizer agora. Eu já li a Bíblia
algumas vezes, toda a Bíblia. Já dei aula da Bíblia inteira, já expliquei a Bíblia inteira, e eu não encontrei na Bíblia ninguém pior que Manassés. De todos os personagens da Bíblia, da letra A até a última letra, né? Eu não encontrei ninguém de A a Z que tenha pecado mais do que Manassés. Olha que palavra forte eu estou dizendo. Quem concorda, diga amém. Isso é muito forte o que eu estou dizendo para vocês. Porque na Bíblia nós temos homens que foram terríveis. Nós temos homens que foram homens extremamente pecadores, no sentido de pessoas que realmente foram para longe de Deus. Mas do nível de Manassés, não. E eu vou explicar para vocês. Primeiro, Manassés, as histórias dos reis de Israel e também dos reis de Judá, elas são divididas da seguinte forma. Primeiro, reis que foram bons. Quem entendeu, diga amém. E fulano fez o que parecia bom aos olhos do Senhor. Então nós temos histórias de reis bons. Ezequias, por exemplo, o pai de Manassés, fez o bom, fez o certo. Foi um rei bom. Nós temos a história de reis que começaram bem e terminaram mal. Saul, por exemplo, começou bem, profetizando no meio dos profetas, fazendo as coisas certas, depois ele se desviou e perdeu. E no final da história cometeu até suicídio. Então nós temos história de homens que foram bons no começo e depois foram maus. E nós temos outros que foram maus do começo ao fim. Só foi mal, só fez o que não devia. E nós temos um quarto tipo que Manassés se enquadra. Começou mal e terminou bem. Posso ouvir amém, queridos? Então, recapitulando: começou bem, terminou bem; começou mal, terminou bem; começou mal, terminou mal; e começou mal e terminou bem. Manassés não era nem para ter nascido. Manassés não era nem para ter nascido. Manassés era filho de um rei chamado Ezequias. E Ezequias foi um rei que Deus levantou Isaías para falar para ele: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus falou isso para ele. Pastor Cleito pregou isso quinta-feira. E Ezequias então virou o seu rosto para a parede e ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, peço-te, lembra-te que eu andei perante ti e fiz o que é sincero e verdadeiro aos teus olhos. E Deus falou para Isaías: volta lá e diga para ele que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar para ele 15 anos de vida. E Deus deu mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Quem entendeu, diga amém. Foi um rei bom. Nesses 15 anos nasceu quem? Manassés. Nesses 15 anos nasceu Manassés. E esse Manassés então nasceu depois que Ezequias recebeu o milagre. E eu imagino Manassés crescendo e o pai dele, Ezequias, contando histórias para ele. Vocês contam histórias para os seus filhos? Quem conta história para os filhos aqui? Diga amém. Nós não contamos história para os nossos filhos? Existem lugares que eu passo com os meus filhos, eu falo: olha, aqui, quando eu tinha tua idade, eu andava aqui, ó. Tá vendo essa quadra aqui? Eu já joguei nessa quadra. Tá vendo essa descida aqui? Eu já desci de bicicleta aqui, já desci de patins aqui, ó. Tá vendo esse lugar aqui? Eu já comi aqui, eu vim aqui quando eu tinha tantos anos. Os meus pais contam histórias para mim. Eu sei das histórias dos meus pais. Meu pai me conta. Quando eu cheguei do Panamá, quando eu vim para o Brasil, quando eu cheguei aqui, quando eu conheci tua mãe. Minha mãe conta histórias da infância dela. Trabalhava na roça.
carregava aquelas roupas na cabeça, assim, sabe? Lavava a roupa e não sei o que. Eu com tantos anos, eu já matava crocodilo, eu já não sei o que. Eu acho que eles aumentam um pouco também, né? A parte da roupa é mentira, o crocodilo é verdade, queridos. Não, estou brincando, é o contrário. Então, mano, eu imagino que Ezequias contava para ele. E essas histórias, elas são importantes, porque essas histórias, elas nos moldam de certa forma. Quem entendeu, diga amém. Então você conta com os seus filhos o sacrifício, as dificuldades que você teve na infância, as faltas que você teve. Isso instrui os filhos, isso é muito importante. Eu imagino Ezequias falando: filho, nunca se desvie de Deus. Filho, a melhor coisa que existe é você estar na presença de Deus. Quando eu morrer, filho, você vai ser o rei aqui de Judá. Ande na presença de Deus e você vai ser abençoado. Não é assim que nós fazemos com os filhos? Olha, seja honesto, trabalhe, se esforce, aproveite para estudar, não vai por esse caminho, afaste dessa amizade. Não é isso que nós instruímos? Eu imagino que ele fazia o mesmo. Eu imagino que Ezequias falava: filho, não vai por esse caminho, não se afaste de Deus. Só que Ezequias morre. E quando ele morre, Manassés começa a reinar. O texto vai falar que ele tinha 12 anos quando ele começou a reinar. Ele reinou 55 anos. Então quando ele começa a reinar, diz o versículo 2, que ele se desviou de Deus. Ele começou a fazer tudo errado. Eu li para vocês no começo, mas eu vou explicar de novo. Diz a Bíblia, queridos, que ele começou a fazer conforme as abominações que os gentios tinham feito. Ou seja, o que ele começou a fazer? O mesmo que as outras nações que não serviam a Deus faziam. Ele virou do mundo, seria isso, nos nossos termos de hoje. Foi para o mundo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Daí vem o versículo 3. Os altares que seu pai Ezequias tinha arrancado de Israel, aquelas idolatrias, tudo, sabe o que ele fez? Trouxe tudo de volta. Imagina você que já foi católico, já foi da Umbanda, já foi não sei o que. Imagine só, você que já foi tudo isso. Minha mãe que já foi mãe de santo. Imagine só, eu vou lá e trago todos os altares de volta. Começo a usar guia. Foi isso. Ele trouxe todos os altares que o pai tinha tirado. Diz a Bíblia que ele foi nos bosques, e no meio dos bosques, das matas, ele começou a edificar altares. Quem está entendendo, diga amém. Diz o texto, versículo 3, que ele se prostrou diante do exército dos céus e o serviu. Sabe o que é isso? Astrologia. Começou a adorar estrela, lua, sol. Começou a adorar os astros. Começou a seguir signos. Isso, ele começou a seguir estrela. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 4. Olha o que ele fez. Ele foi lá na casa do Senhor, lá em Jerusalém, e ele edificou altares. Ele foi lá no templo de Jerusalém, onde era o lugar que o povo buscava a Deus, e começou a levantar altares a outros deuses. Colocou, vou dar um exemplo aqui, tá? Colocou um São Jorge ali, ó. Colocou um Padre Cícero ali. Colocou uma imagem da pombagira lá atrás. E começou a servir dentro do santuário de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O que mais que ele fez, pastor? Edificou altares aos exércitos do céu no pátio da casa do Senhor. Ou seja, lá no pátio, lá de fora assim do templo, ele levantou altares a outros deuses, às estrelas. O que mais que ele fez? Versículo 6. Esse foi o pior. Ele pegou os seus filhos e ele sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Rinom. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão assim. Filhos? Tem filho, né? Ele pegou os filhos, plural, hein? Filhos, e matou os filhos no fogo, para adorar um Deus chamado Rinom, lá no vale de Rinom. Sacrifício humano.
matou os próprios filhos. Será que uma pessoa dessa está endemoniada, irmãos? Terrivelmente endemoniada? Quem concorda, diga amém. Ele matou os filhos. Versículo 6: ele usou de adivinhações, agouros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, provocando a ira do Senhor. Começou a buscar adivinhos. Lê minha mão, joga búzios para mim, joga as cartas para mim, vê aí na bola de cristal aí o que vai ser de mim. Começou a consultar adivinhos, começou a fazer feitiçarias. Era servo de Deus, e na hora que ele se desviou, ele foi parar lá embaixo, longe de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O que mais que ele fez? Versículo 7: pôs uma imagem esculpida ao ídolo da casa lá de Deus. Versículo de número pior, versículo 9: fez errar Judá, os moradores de Jerusalém fizeram pior do que as nações que Deus tinha destruído. Ou seja, ele fez pior do que Sodoma e Gomorra. Esse realmente pecou. Versículo 9, versículo 10: o Senhor falou com Manassés e o povo, eles não deram ouvidos. Por que eu falei que ele fez pior do que todos? Porque além dele pecar, ele induziu todo o povo a pecar e a se afastar de Deus. Pior do que você pecar é você levar pessoas que estão ao teu lado a pecarem contra Deus. Quem entendeu, diga amém. É você fazer o teu marido desviar, é você fazer a tua esposa desviar, é você fazer os teus filhos desviarem de Deus. Daí o texto fala, versículo 10, que Deus falou com ele. E Deus fala com a gente. Você sabia que Deus fala? Amém. Com quem Deus já falou aqui? Diga amém. Amém. Deus fala através de sonhos? Sim ou não, queridos? Sim. Deus fala através de pregação? Sim ou não, gente? Sim. Deus fala através de profecias, de pessoas usadas por Deus? Sim, Deus fala. E Deus sempre fala conosco. Quantas vezes nós vamos fazer algo errado e o Espírito Santo fala com a gente? Atenção, vigia, não, volta. E você fica ali, naquela tentação de ir ou não ir. O Espírito Santo, não, você vai se arrepender depois, você vai ficar frio depois, você vai se desviar depois. E você fica ali, e Deus fala conosco.